Opa, deu um probleminha ali no meu microfone. Acabei interrompendo, mas de qualquer maneira eu já ia terminar. Então eu só vou reler aqui novamente onde eu parei e a gente já continua. Então eu ia começar a ler aqui o artigo 206, se não me engano. É isso mesmo. Então a gente continua aqui do artigo 206 dessa sessão. Artigo 206. O servidor que apresentar indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido à inspeção médica. Artigo 206-A. O servidor será submetido a exames médicos periódicos, nos termos e condições definidos em regulamento. Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput, a União e suas entidades autárquicas e fundacionais poderão prestar os demais exames médicos periódicos diretamente pelo órgão ou entidade a qual se encontra vinculado por servidor, celebrar convênio ou instrumento de cooperação ou parceria com os órgãos e entidades da administração direta, suas autarquias e fundações, celebrar convênios com operadoras de planos de assistência à saúde organizadas na modalidade de autogestão que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, na forma do artigo 230. Prestar os exames médicos periódicos mediante contrato administrativo, observado o disposto na Lei nº 8.666, de 21 de julho de 93, e demais normas pertinentes. Agora vamos para a próxima sessão. Seção 5. Da licença à gestante, à adotante e da licença paternidade. Artigo 207. Será concedida a licença servidora gestante por 120 dias consecutivos, sem prejuízo da remuneração. Parágrafo 1º. A licença poderá ter início no primeiro dia do 9º mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. No caso de nascimento prematuro, a licença terá início a partir do parto. Parágrafo 3º. No caso de natimorto, decorridos 30 dias do evento, a servidora será submetida a exame médico e, se julgada apta, reassumirá o exercício. Parágrafo 4º. No caso de aborto atestado por médico oficial, a servidora terá direito a 30 dias de repouso remunerado. Artigo 208. Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá direito à licença paternidade de 5 dias consecutivos. Artigo 209. Para amamentar o próprio filho, até a idade de 6 meses, a servidora lactante terá direito, durante a jornada de trabalho, 1 hora de descanso. Poderá ser parcelado em 2 períodos de meia hora. Artigo 210. A servidora que adotar ou obtiver guarda judicial de criança até 1 ano de idade serão concedidos 90 dias de licença remunerada. Parágrafo único. No caso de adoção ou guarda judicial de criança com mais de 1 ano de idade, o prazo de que trata este artigo será de 30 dias. Seção 6. Da licença por acidente em serviço. Artigo 211. Será licenciado com remuneração integral o servidor acidentado em serviço. Artigo 212. Configura acidente em serviço dano físico ou mental sofrido pelo servidor, que se relacione imediata ou imediatamente com as atribuições do cargo exercido. Parágrafo único. Equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente de agressão sofrida e não provocada pelo servidor no exercício do cargo, sofrido no percurso da residência para o trabalho e vice-versa. Artigo 213. O servidor acidentado em serviço que necessite de tratamento especializado poderá ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos. Parágrafo único. O tratamento recomendado por junta médica oficial constitui medida de exceção e somente será admissível quando inexistirem meios e recursos adequados em instituição pública. Artigo 214. A prova do acidente será feita no prazo de 10 dias, prorrogável quando as circunstâncias o exigirem. Seção 7. Da pensão. Artigo 215. Por morte do servidor, os seus dependentes, nas hipóteses legais, fazem jus à pensão por morte, observados os limites estabelecidos no inciso 11 do caput do artigo 37 da Constituição Federal e no artigo 2º da Lei nº 10.887, de 18 de junho de 2004.
Artigo 216 foi revogado pela medida provisória. Artigo 217 são beneficiários das pensões o cônjuge divorciado ou separado judicialmente ou de fato com percepção de pensão alimentícia estabelecida judicialmente, o companheiro ou companheira que comprove união estável com entidade familiar, o filho de qualquer condição que atenda a um dos seguintes requisitos: seja menor de 21 anos, seja inválido, tenha deficiência intelectual ou mental, a mãe e o pai que comprovem a independência econômica do servidor, o irmão de qualquer condição que comprova a dependência econômica do servidor e atenda a um dos requisitos previstos no inciso 4. Parágrafo 1º. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 4 do caput exclui os beneficiários referidos nos incisos 5 e 6. Parágrafo 2º. A concessão de pensão aos beneficiários de que tratam o inciso 5 do caput exclui o beneficiário referido no inciso 6. Parágrafo 3º. O enteado e o menor tutelado equiparam-se a filho mediante declaração do servidor, desde que comprovada a dependência econômica na forma estabelecida em regulamento. Parágrafo 4º foi vetado. Artigo 218. Ocorrendo a habilitação de vários titulares da pensão, o seu valor será distribuído em partes iguais entre os beneficiários habilitados. Artigo 219. A pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não, a contar da data do óbito, quando requerida em até 180 dias, após o óbito para os filhos menores de 16 anos, ou em até 90 dias após o óbito para os demais dependentes. Do requerimento, quando requerida após o prazo previsto no inciso 1 do caput deste artigo, ou da decisão judicial, na hipótese de morte presumida. Parágrafo 1º. A concessão da pensão por morte não será protelada pela falta de habilitação de outro possível dependente, e a habilitação posterior que importe em exclusão ou inclusão de dependentes só produzirá efeito a partir da data da publicação da portaria de concessão da pensão ao dependente habilitado. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição do dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgada da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 2º. Ajuizada a ação judicial para reconhecimento da condição do dependente, este poderá requerer a sua habilitação provisória ao benefício de pensão por morte, exclusivamente para fins de rateio dos valores com outros dependentes, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência de decisão judicial em contrário. Parágrafo 3º. Nas ações em que for parte o ente público responsável pela concessão da pensão por morte, este poderá proceder de ofício à habilitação excepcional da referida pensão, apenas para efeitos de rateio, descontando-se os valores referentes a esta habilitação das demais cotas, vedado o pagamento da respectiva cota até o trânsito em julgado da respectiva ação, ressalvada a existência da decisão judicial em contrário. Parágrafo 4º. Julgada improcedente a ação prevista no parágrafo 2º ou 3º deste artigo, o valor retido será corrigido pelos índices legais de reajustamento e será pago de forma proporcional aos demais dependentes, de acordo com as suas cotas e o tempo de duração de seus benefícios. Parágrafo 5º. Em qualquer hipótese, fica assegurada ao órgão concessor da pensão por morte a cobrança dos valores indevidamente pagos em função de nova habilitação. Artigo 220. Perde o direito à pensão por morte após o trânsito em julgado
o beneficiário condenado pela prática de crime de que tenha dolosamente resultado a morte do servidor, o cônjuge, o companheiro ou a companheira, se comprovada a qualquer tempo simulação ou fraude no casamento ou na união estável, ou a formalização desses com o fim exclusivo de constituir benefício previdenciário, apuradas em processo, no qual será assegurado o direito ao contraditório e à ampla defesa. Artigo 221. Será concedida pensão provisória por morte presumida do servidor, nos seguintes casos: declaração de ausência pela autoridade judiciária competente, desaparecimento de desabamento, inundação, incêndio ou acidente não caracterizado como em serviço, desaparecimento no desempenho das atribuições do cargo ou em missão de segurança. Parágrafo único. A pensão provisória será transformada em vitalícia ou temporária, conforme o caso, decorridos 5 anos de sua vigência, ressalvado o eventual reaparecimento do servidor, hipótese em que o benefício será automaticamente cancelado. Artigo 222. Acarreta perda da qualidade de beneficiário: o seu falecimento, a anulação do casamento, quando a decisão ocorre após a concessão da pensão ao cônjuge, a cessação da invalidez, em se tratando de beneficiário inválido, ou o afastamento da deficiência, em se tratando de beneficiário com deficiência, respeitados os períodos mínimos decorrentes da aplicação das alíneas A e B do inciso 7 do caput deste artigo. O implemento na idade de 21 anos pelo filho ou irmão. A acumulação de pensão na forma do artigo 225. A renúncia expressa. E, em relação aos beneficiários de que tratam os incisos 1 a 3 do caput do artigo 217, o decurso de 4 meses, se o óbito ocorrer sem que o servidor tenha vertido 18 contribuições mensais, ou se o casamento ou a união estável tiverem sido iniciados em menos de 2 anos antes do óbito do servidor. O decurso dos seguintes períodos, estabelecidos de acordo com a idade do pensionista na data de óbito do servidor, depois de vertidas 18 contribuições mensais, pelo menos 2 anos após o início do casamento ou da união estável. 3 anos com menos de 21 anos de idade, incluído pela lei de 2015, 3.135. 6 anos entre 21 e 26 anos de idade. 10 anos entre 27 e 29 anos de idade. 15 anos entre 30 e 40 anos de idade. 20 anos entre 41 e 43 anos de idade. Vitalícia com 44 ou mais anos de idade. Parágrafo 1º. A critério da administração, o beneficiário de pensão cuja preservação seja motivada por invalidez, por incapacidade ou por deficiência, poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das referidas condições. Parágrafo 2º. Serão aplicados, conforme o caso, a regra contida no inciso 3 ou os prazos previstos na linha B do inciso 7, ambos do caput, se o óbito do servidor decorrer de acidente de qualquer natureza ou de doença profissional ou do trabalho, independentemente do recolhimento de 18 contribuições mensais ou da comprovação de 2 anos de casamento ou de união estável. Após o transcurso de pelo menos 3 anos e desde que nesse período se verifique um incremento mínimo de 1 ano inteiro na média nacional única para ambos os sexos, correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira ao nascer, poderão ser fixadas em números inteiros novas idades para os fins previstos na linha B do inciso 7 do caput, em ato do Ministro de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão, limitado ao acréscimo na comparação com as idades anteriores ao referido incremento. Parágrafo 4º. O tempo de contribuição ao regime próprio de previdência social ou ao regime geral de previdência social será considerado na contagem das 18 contribuições mensais referidas nas alíneas A e B do inciso 7 do caput. Parágrafo 5º. Na hipótese do servidor falecido estar, na data de seu falecimento, obrigado por determinação judicial a pagar alimentos temporários a ex-cônjuge, ex-companheiro ou ex-companheira, a pensão por morte será devida pelo prazo remanescente na data do óbito, caso não incida outra hipótese de cancelamento anterior do benefício.
Parágrafo 6º. O benefício que não atender à convocação de que trata o primeiro deste artigo terá o benefício suspenso, observado o disposto nos incisos 1 e 2 do caput do artigo 95 da Lei 3.146. Parágrafo 7º. O exercício de atividade remunerada, inclusive na condição de microempreendedor individual, não impede a concessão ou manutenção da cota da pensão de dependente com deficiência intelectual ou mental ou com deficiência grave. Parágrafo 8º. No ato de requerimento de benefícios previdenciários, não será exigida a apresentação de termo de curatela de titular ou de beneficiário com deficiência, observados os procedimentos a serem estabelecidos em regulamento. Artigo 223. Por morte ou perda da qualidade de beneficiário, a respectiva cota reverterá para os co-beneficiários. Artigo 224. As pensões serão automaticamente atualizadas na mesma data e na mesma proporção dos reajustes dos vencimentos dos servidores, aplicando-se o disposto no parágrafo único do artigo 189. Artigo 225. Ressalvado o direito de opção, é vedada a percepção cumulativa de pensão deixada por mais de um cônjuge, ou companheiro ou companheira e de mais duas pensões. Analisando aqui, que já passou da nossa cota, inclusive.